dia, Lucas Fernandes. Lurdinha, bom dia. Hoje vamos iniciar o capítulo 7 de Lucas. Vamos orar? Boa, né, Lurdinha, a chuva? Graças a Deus. Então, vamos entregar esse dia, né, para Deus, para que Ele nos dê sabedoria, entendimento da palavra dEle, né? Que Ele possa nos guiar e nos dar sabedoria do alto. Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e pedimos, Senhor, a Tua sabedoria. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de ter alcançado mais esse dia com vida e com saúde. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem conduzido, Pai. O Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem cuidado de cada um. Te peço, Senhor, que o Senhor cuide da vida, da família, da casa, de cada pessoa que está aqui no ao vivo e aquelas que vão assistir depois, meu Pai. Pedimos também a Ti, Senhor, que nos traga a revelação da Tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, né? Por mais esse dia abençoado, chuva. Então vamos lá. Ontem nós lemos 5 e 6, né? Estamos aqui buscando essa rocha, né? Que é entender a palavra, é nos aproximar do Pai. Então nós vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Bíblia todo dia. Iniciando pelo capítulo 7. A fé do centurião. O capítulo 7 já inicia mostrando o poder da fé, né? E também mostrando a autoridade de Jesus. Bom dia, Marilda. Seja bem-vinda, Marilda. Aqui é a leitura da Bíblia todo dia. Estamos lendo a Bíblia toda. E aqui nós estamos no Evangelho de Jesus segundo Lucas, tá? Maria Mi, seja bem-vinda também. Bom dia. Então vamos iniciar o 7. A fé do centurião. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Aí esses religiosos chegaram a Jesus dizendo: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aqui mostra, gente, duas situações, 3, né? Que uma foi a fé. Mas, bom dia, Maria Marques. Aqui mostra que primeiro, né, os líderes religiosos chegou a Jesus dizendo que aquele homem merecia porque ele era bom, porque ele construiu a sinagoga. Quer dizer, era para Jesus fazer atender o pedido dele por merecimento, né? Porque ele merecia porque ele já tinha pago, no caso, né? Ele ajudou, construiu a sinagoga, então era por merecimento. Já o próprio centurião já disse: eu não mereço.
Eu não sou digno disso. Então, o que Jesus observou aqui foi a humildade daquele homem. Ele era um chefe, né? Ele era um líder, um homem que liderava ali centenas de soldados, né? Ele era um centurião, ele liderava soldados e mais de 100. Então, Jesus viu a humildade daquele homem e a fé dele. Tanto que ele deixou registrado aqui para nós, né? Que ele não era lá, ele não era de Israel, né? Ele não pertencia àquele grupo ali próximo de Jesus. Mas mesmo assim, ele demonstrou uma fé. E Jesus disse que nem lá em Israel ele viu tamanha fé. Então, Jesus viu e observou a fé e não as coisas que ele fez, né? Então, não foi por merecimento. Então, a fé verdadeira vem acompanhada de humildade, né? E aquele centurião mostrou humildade. Para o capítulo 11. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva, uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu ordeno a você que se levante." O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalhavam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Naquela época as cidades eram cercadas de muro, né? E eles já estavam saindo ali, já estavam indo sepultar a pessoa. Imagina aí, né? Alguém já carregando um caixão com alguém ali dentro para ser sepultado. E Jesus apenas colocou a mão ali. E aquele rapaz que estava ali já quase indo para a sepultura, levantou-se. Então, assim, a gente vê que onde Jesus toca, as coisas mudam. A gente ouve tantos testemunhos, né, bonitos, de pessoas. Eu ouvia de uma mulher que estava na Colândia, né? E ela estava assim, só um trapinho mesmo, uma largada mesmo, não tinha família, muitos anos que nem vi ninguém. E eu tenho certeza que cada um de vocês já viu isso, já testemunhou muito isso, né? E ela um dia recebeu uma palavra, alguém encostou perto dela, que quando é assim a gente não quer nem passar perto, né? A gente é tão orgulhoso, né? A gente pensa assim, não vou me contaminar, não vou me misturar. E a gente se afasta. E eu creio que Jesus estivesse aqui hoje, no ministério dele terreno, ele estaria nesse meio. Ele estaria indo lá no meio dessas pessoas, buscando levar a palavra para essas pessoas. E essa mulher recebeu a palavra. E a pessoa que levou a palavra para ela, pediu para ela para dar um abraço nela. E ela se sentiu assim, ela disse que se sentiu com vergonha, né, de dar um abraço naquela menina, porque ela estava tão suja. E ela aceitou, ela abraçou. E aquele abraço restaurou a dignidade daquela mulher. E a partir dali a vida dela mudou, né? Ela foi transformada. Hoje ela é uma pastora. Então, às vezes a pessoa precisa só de uma palavra e um toque, né? Como aquele rapaz que estava morto no caixão. E Jesus só tocou nele. E ele foi restaurado. É claro que foi Jesus, né? Mas Jesus também deixou para que eu e você levasse a palavra dele. E essa missão é nossa, né?
de estudar, de ler a palavra, de conhecer. E quando a gente passar na rua, a gente vê alguém, se aquela pessoa, você viu aquela pessoa, no meio de tantas, aquela te chamou a atenção, é porque aquela é para a gente levar uma palavra para ela. É para a gente comprar ali uma pipoquinha, uma água e levar para ela e falar, olha, Jesus te ama. Não precisa falar muita coisa. Só isso. Dá lá alguma coisinha e fala, olha, Jesus te ama. Eu posso orar por você? E você ora por aquela pessoa. Isso se você foi tocado, né? Claro. E você leva a palavra. É assim que acontece, né? Então vamos seguindo. Então Jesus tem poder. Jesus tem poder sobre a tempestade. Jesus tem autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre o pecado. Jesus tem autoridade para expulsar demônios. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas. Nós não podemos limitar o poder de Jesus. Versículo 18. Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Aqui surgiu uma dúvida, de João Batista sobre a identidade de Jesus. Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: Volte e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurados aquele que não tropeça por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Ele preparará o seu caminho diante de você. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo e até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e foram batizados por João. Contudo, os fariseus e os peritos da lei rejeitavam o propósito de Deus para eles e não foram batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Perguntou Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras? Nós tocamos flautas, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: aí está um glutão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Começa mostrando uma dúvida, a dúvida de João Batista. João Batista, a gente viu, no capítulo anterior, João Batista, ele veio, para preparar o caminho, para pregar
a vinda de Jesus para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e ser batizados, né? Nós vimos lá. E João Batista, ele falava de Jesus como o Salvador, né? E aqui surgiu uma grande dúvida, né? Ele já duvidava. Ele estava passando por um momento de um conflito interno ali, né? Renólia, bom dia, Renólia. Seja bem-vinda. Então, aqui mostra que dúvida até João Batista teve. Imagine nós, né? Imagine nós. Se João Batista, que foi um homem ali consagrado, né? Para isso, para preparar o caminho, ele duvidou, ele teve dúvida. Agora, eu fico pensando né? Preciso estar sempre ali buscando. E às vezes a gente duvida de fato. Nós duvidamos. Bom dia, Telia da Help, socorro, bom dia. Seja bem-vindo. Então a dúvida, gente, ela existe, ela não pode permanecer. Agora que aparecer em nossa vida, ela aparece sim. Agora nós não podemos permitir que ela permaneça, que ela influencie, né? Que ela defina, né, nosso relacionamento com Deus. Tem momentos, de fato, que a gente chega a duvidar. Mas a gente volta para a palavra, vai ler, vai se aproximar, vai orar, vai falar com Jesus, vai falar com Deus. E Ele bota de novo, coloca de novo a fé em nosso coração. Tira aquela dúvida. Porque a dúvida, gente, ela não é de Deus. E o inimigo está aí para tentar. Ele procura constantemente nos tentar. E vocês já ouviram falar, tenho certeza que já, né? Que a gente não pode impedir que um pássaro sente na tua cabeça. Mas agora nós não podemos deixar que ele faça ninho na nossa cabeça. Então é a mesma coisa com a dúvida, com pensamentos. A dúvida ela pode surgir. Agora nós não podemos alimentar essa dúvida. Porque ela gera realmente incredulidade. Ela faz nos afastar da palavra do Senhor. Ela faz nos distanciar de Deus. Então nós não podemos deixar que a dúvida ela consuma nosso pensamento, nossa mente, nossas decisões, nossas ações, né? Então que nós possamos estar firmes na palavra, conhecendo a palavra, para quando essas dúvidas surgirem, aí você fazer uma relação com a palavra. Bate de frente. Porque o inimigo ele não vem fisicamente, né, falando que é ele. Não, ele não vem assim. Ele vem com uma pessoa, né? Ela vem ali e fala para você alguma coisa. Gente, isso aí não vai ter jeito, não. Isso aí não tem jeito, isso aí não tem cura. E aí você fica, meu Deus, será, meu pai? Mas Deus me falou isso. Eu senti no meu coração isso. Bom dia, Vanderlei, seja bem-vindo. A leitura bíblica. Então, assim, que a gente não possa duvidar da palavra do Senhor. Então, feliz é aquele que não perde a fé quando Deus não age do jeito que a gente espera. Porque muitas vezes a dúvida vem quando você cria uma expectativa em relação a uma coisa. Você quer muito, né, algo. Tá ali orando, tá pedindo a Deus, tá todo dia pedindo a Deus, e você cria uma expectativa. Aí Deus, ele age de uma outra forma, ele responde a sua oração de uma outra forma. E aí, aquela forma que Deus responde, não atendeu às suas expectativas, aí surge a dúvida. E aí você acaba alimentando aquilo que não é bom, né? E às vezes até atrapalha você, a sua bênção. E que o Senhor está colocando para nós aqui é justamente isso, né? Que se a gente colocou para Deus, nós precisamos esperar a resposta da forma que Deus tem para nós. Que Ele, né, é perfeito. Tudo de Deus é perfeito. Ele sabe o nosso amanhã, o nosso depois, o que é melhor para nós. Então nós precisamos confiar no Senhor. Então o João Batista, ele teve dúvidas, mas ele não se afastou de Deus. Mesmo com todas essas dúvidas, só para fechar, né? Ele teve as dúvidas dele. Mas ele foi lá, ele comprovou, né? Quando ele teve dúvida, ele buscou a Jesus. Ele pediu, mesmo ele estando preso lá, ele pediu 2 discípulos dele, né? 2 homens que andavam com ele, falou, vai lá em Jesus, conversa com ele e tira essa minha dúvida, essa angústia que está dentro de mim. Ele não pediu para buscar um vizinho, um amigo extra, não. Ele pediu a Jesus. Então isso também é uma lição para nós, né? Quando surgir uma dúvida no nosso coração, vamos falar com Jesus. Vamos pedir a Deus, né? É Deus que tem a resposta para nós. Não é um amigo, não é ninguém por perto.
Depois, aí sim, você compartilha com outras pessoas. Mas primeiro é para Deus. Vamos para o 36. Jesus é ungido por uma pecadora. Versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida e ambos, qual deles o amarás mais? Vou ler novamente. Como nenhum dos dois tinha com que pagar, ele perdoou a dívida a ambos, né? Os dois foram perdoados. Qual deles o amarás mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Gente, aqui Jesus está dizendo, olha, quando entendemos, né, que nós temos nossos pecados perdoados, nós aumentamos a nossa fé. Nós queremos estar mais perto de Jesus. Aquela mulher, ela fez tudo aquilo porque ela entendeu. Ela entendeu que ela era uma pecadora. Ela entendeu que os pecados dela estavam sendo perdoados por Jesus. A grandiosidade do milagre que Jesus fez na vida dela, né? Por isso que Jesus colocou, né, que aquele que tinha dívida grande e tinha dívida menor, os dois foram perdoados as dívidas, né? E ele perguntou para Simão: quem dos dois amará mais? E ele colocou que o maior. Mas Jesus não quis dizer de bens materiais. Jesus quis dizer dos pecados, né? Quanto mais a pessoa reconhece, né, que é pecadora e que Jesus perdoa seus pecados, maior é a sua fé. Solimar, bom dia, Solimar, seja bem-vinda. Então, Jesus que está nos dizendo isso, nós precisamos reconhecer, né? Lá naquela época, era a cultura das pessoas chegar na casa você chegar na casa de um anfitrião, né? Você como convidado, ele recebia água para lavar seus pés, né? Era ungido sua cabeça com óleo, e ali era beijado, né, no rosto. E ali Jesus chegou para aquele jantar, mas é verdade, ele não queria
a presença de Jesus. Ele queria engrandecer ali, falar, nossa, Jesus está na minha casa, mas ele não reconhecia Jesus como o Salvador, né? Ele queria ali se engrandecer, não ser perdoado, né, de seus pecados, não reconhecer seus pecados e ser perdoado. Não, ele não queria era isso. Já aquela mulher que ele disse a ela que ela era pecadora, ela já chegou ali, já se rendendo aos pés de Jesus, já, né, pedindo perdão pelos seus pecados, já se chorando ali. E aí sim, Jesus viu a grandiosidade da fé daquela mulher para com ele, né? E Jesus, ele conhece, ele não vê na gente só as nossas ações. Jesus vê o nosso interior, o nosso coração, né? Por isso que ele quer muito da gente a humildade, né? Por isso que a Bíblia fala o tempo todo que o maior para o reino do céu é aquele que abandona o seu eu, né? Os desejos da sua carne e seja humilde a ponto de seguir a Jesus. Então a humildade, ela está acima de tudo. E aquela mulher mostrou muita humildade, né? Se ajoelhando ali aos pés de Jesus, molhando os pés dele com lágrimas, secando com os cabelos dela. E ela ainda, né, derramando aquele perfume que era muito caro naquela época. Então, assim, Jesus viu além do físico. Então, vamos ver, dá tempo? Dá. A gente continuar aqui no 8, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus, né? Evangelho de Jesus segundo a visão de Lucas. A parábola do semeador. Gente, essa parábola, ela é muito conhecida, né? Muito conhecida. Mas vamos ler novamente. Nós já lemos elas, né, em outros livros atrás e vamos continuar aqui na leitura. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus não parava, né? Jesus continuava ali. O evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviam com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, e quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. Jesus falou para aqueles discípulos: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Deus deu o entendimento, ele está dizendo aqui, né? Para aqueles que estão com o coração aberto, querendo conhecer a palavra. A esses, ele deu o entendimento. Quer dizer, aquele que está com sede, com vontade, né? Buscando a palavra, buscando estar perto de Jesus. A esse ele deu o entendimento da palavra. A outros, apesar de verem, não vão ver. Apesar de ouvir, não vão entender. Na verdade, eles não queriam o ensinamento de Jesus. Eles estavam com o coração endurecido, né? Eles estavam ali, na verdade, para prejudicar, não para arrependimento, né? Para mudança de sua postura. Eles não estavam ali para isso.
E Jesus fala aqui isso, né? Que esses, mesmo que ouçam, eles não vão entender nada. Então, por que a Bíblia, a gente fala muito assim, a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia, nós precisamos nos render ao Espírito Santo, pedir a sabedoria, nós precisamos pedir revelação de Deus para que a gente leia e a gente entenda. É justamente por isso, ó, porque senão nós vamos, apesar de ver, nós não vamos, é como se a gente não estivesse vendo, né? E apesar de ouvir, nós não vamos entender. Então, por isso, nós precisamos pedir a revelação de Deus, né? É nesse sentido. Então, ele vai continuar explicando, né? Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração. Qualquer coisa, né? Que tira o Xangô ali, já tira aquela palavra do coração da pessoa. Para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da provação. A pessoa vai, ouve a palavra, né, acredita naquilo ali tudo, mas na primeira dificuldade dela, ela já largou de mão. Ah, se Deus existisse, isso não estava acontecendo. Se Deus estivesse comigo, isso estava acontecendo. Ah, eu leio tanto a Bíblia, mas isso está acontecendo comigo. E, né, deixa. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. São as que a gente ouve muitas pessoas falar, né? Ah, gente, eu sou muito nova, eu vou aproveitar minha vida, né? Esse negócio de ficar lendo Bíblia, ficar falando com Deus o tempo todo, isso é perda de tempo. Mas quando eu estiver mais velha, aí sim, né? Eu prefiro os prazeres da minha carne. Mesmo ouvir, alegrou-se ali, às vezes tem pessoas que se motivam, choram, né? E alegra-se com aquela palavra, e às vezes sai dali até motivada. Mas quando alguém chama, vamos fazer isso, 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 ou aí a outra chama para ouvir a palavra, ela prefere, né, atender o desejo da carne. Né? E ali, o que ela assimilou naquele momento da palavra é sufocado, né? E é morto, né? Porque cresce mais aquilo que a gente alimenta mais, né? Então, se eu vou alimentar mais o desejo da minha carne, é aquilo que vai crescer. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e genuíno, ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. Então, aqueles que ouvem a palavra, é persistente, né? Tem perseverança, essa é aonde vai produzir frutos, né? Então, que nós sejamos essa, né, gente? As pessoas que ouvem e que a gente produza, né? Que a gente tenha uma boa colheita. Que a colheita é o fruto daquilo que a gente vai produzir depois que a gente conheceu a palavra, não é mesmo? Então, nós vamos para o versículo 16. Tudo bem aí, gente? Dá para ouvir certinho aí? Tô lendo muito rápido? Vocês podem falar aí, gente. De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui. Ah, obrigada pelo retorno, gente. Pelo coraçãozinho aí. Obrigada. Então, a candeia. Só falar para algumas pessoas que estão aqui hoje, né, pela primeira vez. Nós estamos lendo aqui na versão da Bíblia NVI. Eu tô lendo nela porque eu gosto da linguagem dela, né? Eu acho mais simples, mais direta. Mas de vez em quando a gente pode também adotar uma outra versão, tá? Aí pode ser que na versão de vocês, que você está acompanhando, seja diferente alguns dizeres, mas a revelação é a mesma. A candeia, versículo 16. Ninguém acende uma candeia e a esconde em um jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a em um lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Portanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido
que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem-se atentamente como vocês ouvem, pois ao que tem mais lhe será dado, ao que não tem, até o que pensa ter-lhe será tirado. É forte, né? Aqui tem um chamado para nós, né? Eu vejo aqui em relação à luz, né? Ninguém acende uma lâmpada e a esconde embaixo de um jarro. Aí tem outras dizeres, né? Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de uma cama. Tem vários dizeres. Mas o sentido é dizer o seguinte: a luz de Deus, né, que é colocada em nós, né? Nós conhecemos a palavra. Esse é o entendimento que eu tenho para mim, gente. De repente, você tem um outro, né? Bom dia, Digé. Seja bem-vinda, Digé. Então, para mim, o que veio foi isso, né? A luz de Deus que está em nós não pode ser apagada, não pode ser escondida, né? Aonde a gente chega, onde a gente chegar, nós não podemos esconder que nós somos seguidores de Cristo, que nós somos cristãs, né? Não, nós não precisamos esconder isso, né? A nossa luz é para servir para clarear, né, a escuridão de outras pessoas. Ela chegou até nós, chegou até mim, chegou até você aí, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida, tem um propósito na minha vida, que é levar essa palavra dele para outras pessoas. Você pode ter certeza disso. Você não precisa duvidar disso, tá? Isso é uma certeza. Então, que essa luz que está em você, que é a palavra do Senhor, ela não pode ser escondida. Entendeu? Para mim é isso. Agora, para você, né, pode ser uma outra revelação. O Senhor pode estar falando uma outra coisa com você. Então, e a gente tem muitas formas de fazer isso, né? Muitas formas da gente levar essa luz para outras pessoas. Hoje nós temos a internet, né? É uma forma muito, muito grandiosa de a gente levar a palavra do Senhor. Só uma mensagem você mandar para alguém, né? Se você acordou ali de manhã e veio uma pessoa no seu pensamento, ali você lembrou de uma pessoa. Aí você pensa, nossa, passou. De repente você lembrou dela novamente. Talvez seja Deus falando contigo, né? Manda uma mensagenzinha, um oi. Oi, fulano de tal. Como você tá? Deus te abençoe, né? Como está seu dia? Né? Jesus é contigo, Jesus te ama. Manda uma mensagem lá para essa pessoa, que eu tenho certeza. Quantas vezes a gente faz isso e a pessoa fala, nossa, mas aquela sua mensagem caiu assim na hora exata, eu estava passando por um momento tão difícil, você nem imagina isso. E aí quando chegou aquela mensagenzinha lá, meu Deus, foi a luz que eu precisava. Era a resposta que eu precisava do Senhor. E às vezes a gente esconde isso. Pois é, a partir de hoje, quando a gente sentir isso, né? Quando vir uma pessoa na sua mente, na sua memória, se você não tem contato dela, não tem o telefone dela, às vezes a gente perde, né? Procura alguém que conheça. Ei, gente, você tem o contato fulano de tal? Lembrei dela hoje, eu quero falar com ela. Manda essa pessoa, certo? Vamos para o versículo 19. E eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento aqui no meio da leitura. A Maria Marques, eu tenho perguntado, né, gente, para algumas pessoas, gente, como é que tá a minha leitura? Você pode me ajudar, me dando sugestões, me corrigindo em algumas coisas que porventura eu estou fazendo que não seja, você ouviu lá, né, que não está correto. Eu estou aberta a isso, né? Eu quero acertar. E eu não vou parar com isso aqui, de forma alguma. Mas eu preciso ser ajudada, né? Eu preciso que vocês também me dêem um retorno. E ela me deu algumas dicas. Inclusive, a dica que ela me deu foi essa. De onde eu parar na leitura para explicar, quando eu retornar, eu citar o versículo que a gente está lendo, né? E aí eu estou aqui hoje, não sei se vocês perceberam isso, né? Quando eu falo, quando eu dou uma parada, quando eu retorno, eu falo, situo o versículo que eu estou. E eu vejo que realmente é interessante, é muito bom, porque a gente identifica, se você estiver assistindo o vídeo depois, ou gravado, você se situa em qual versículo você está.
Então, Maria, obrigada, viu? Eu agradeço cada uma aí que tem dado retorno no meu PV, viu? Lá no grupo, né? Eu peço, e assim, vocês sintam a vontade de dar esse retorno, tá, gente? Eu fico agradecida demais mesmo. Então, dito isso, vamos continuar. Vamos para o versículo 19. A mãe e as irmãs de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus. Eu já falei, gente, não é possível quando eu terminar de ler essa Bíblia, eu não aprendi a ler, né? A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então aqui Jesus ele não quis desvalorizar a família dele, a mãe dele, de forma alguma, né? Ele falou aqui: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele não quis diminuir, né, desvalorizar, desprezar, de forma alguma, não foi isso. O que Deus está colocando para nós aqui é que o reino de Deus vai além dos laços, né, de sangue. Que a família de Jesus é todos aqueles que conhecem a palavra e praticam. É todos aqueles que obedecem a Deus, né? Então ele incluiu eu e você, né, nessa família dele. Então ele quis dizer: a minha família é maior, né? Atinge a todos aqueles que crê na palavra e que obedece à palavra do meu Pai, que é Deus. Então nós estamos incluídas nessa família de Jesus. Vamos para o versículo 22. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago? Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhes obedecem? Eu vou só citar aqui uma situação. Tem pessoas que gostam de julgar os outros, né? E fala assim, quando alguém está passando por uma dificuldade, né? Às vezes financeira, às vezes no casamento, ou uma enfermidade. E aí tem pessoas que são tão religiosas que elas comentam: nossa, fulano está em pecado, fulano está longe de Deus, fulano não tem Deus, ela precisa de Deus na vida dela. Ela precisa de Deus, ela precisa de Deus porque se ela tivesse Deus, ela não estava passando por isso. E na verdade, que essa passagem diz para nós que mesmo Deus estando conosco, nós não estamos livres de passar por tempestades. Mesmo Jesus estando no nosso barco, né, como aqueles discípulos estavam com Jesus no barco, e eles enfrentaram uma tempestade. Então, às vezes nós passamos sim por algumas dificuldades. Isso não significa a ausência de Deus conosco, não. O diferencial é você reconhecer que Jesus está com você, que Deus é com você. A gente não esquecer, né? E não fitar nossos olhos no nosso problema, naquele problema. Nosso não, porque não tem problema. Ele pode até passar pela minha vida, mas eu não tomo posse dele de forma alguma. Então, a gente pode até passar por alguns problemas. E a gente não pode, o que a gente não pode é engrandecer aquele problema, colocar ele maior do que Deus, de forma alguma. Nós precisamos reconhecer que estamos passando pelo problema, sim, assim como aqueles discípulos reconheceram, né? Eles ficaram com medo, né? Eles reconheceram que tinha uma tempestade ali invadindo o barco deles. Mas ao mesmo tempo eles lembraram, né, que Jesus estava com eles. E eles recorreram a Jesus. E o que aconteceu depois? Vocês observaram o que aconteceu depois? Eles estavam no barco com Jesus. Jesus estava dormindo. Quer dizer, eles não estavam dialogando com Jesus, né? Eles não estavam ali em oração, não.
Eles não estavam, eles estavam navegando, uma vida normal. E aí veio uma tempestade de fora, né? Algo de fora veio para dentro da casa deles ali, né? Do barco deles. E aí aconteceu algo dentro deles, uma situação interna, que foi o medo. E às vezes acontece conosco também, nós estamos na nossa casa e acontece que vem de fora, muitas coisas, muitas influências de fora, né? E acaba fazendo com que a gente também tenha medo, né? Tantos problemas como eu citei antes, né? Pode acontecer conosco. Mas só que nós podemos fazer como aqueles discípulos fizeram. A água estava entrando, a tempestade estava acontecendo, eles estavam com medo, mas o que eles fizeram? Buscaram Jesus. E assim que eles buscaram Jesus, aquilo foi cessando, né? Acalmou aquela tempestade. E que a gente possa fazer a mesma coisa. Não ignorar que estamos passando por uma tempestade, né? Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade. A gente não ignorar isso, de forma alguma. Mas que a gente busque a Jesus, que a gente busque a Deus. É a Ele que nós temos que entregar, que confessar e que pedir socorro, né? Clamar mesmo a Ele, assim como aqueles discípulos fizeram, né? Eles clamaram mesmo a Jesus. E Jesus reconheceu, né, que eles estavam com pouca fé. Mas Jesus não deixou de agir porque eles tinham pouca fé. E Jesus não vai deixar de agir também na nossa vida baseada na nossa fé. Não. Jesus, imagina se Jesus atendesse nossos pedidos só conforme a nossa grandiosidade de fé. Era difícil, né, gente? Porque, pelo menos na minha fé, em algumas situações, aliás, é tudo, né? Ela é pouca, ela é pequena. Eu não dependo da minha fé para Jesus agir na minha vida. Eu dependo dele mesmo. Eu clamo a ele, eu peço a ele. É assim que nós devemos fazer, né? Não esperar que a nossa fé cresça tanto a ponto de que a nossa fé está tão grande que Jesus vai agir. Não, ele vai agir mesmo com a nossa fé pequena. É nós crendo nele. É ele que vai nos atender, não a nossa fé. Bom dia, Aninha. Então, que o Senhor ele esteja no centro da nossa vida e não nossos problemas, né? Não os problemas que passam pela nossa vida. Nossos não, que eles não são nossos, né, gente? A live caiu e eu voltei aqui para terminar o capítulo 8. Vamos para o versículo 26. A libertação de um endemoniado. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes, porque Jesus havia ordenado que espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhes perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Estes imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos passava naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhes permitisse entrar nele. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo
como o endemoniado havia sido liberto. Então, todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhes que o deixasse ir com eles, mas Jesus o mandou embora, dizendo: vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Então aquele homem, a gente observa, né, que ele estava atormentado, né, com aquele tanto, uma legião do mal, né, atormentava a vida dele. E Jesus só precisou de um comando de Jesus, só precisou de um encontro dele com Jesus, e ele foi liberto. E a lição que fica para nós aqui, além desse encontro dele com Jesus, né, e o que Jesus faz, o que acontece na vida de uma pessoa quando tem um encontro com Jesus, é que Jesus falou para ele ir direto para a casa dele, anunciar para a família dele. Então Jesus fala para nós também hoje, né, que nós possamos falar, que as pessoas da nossa família vejam em nós, né, a presença do Senhor, que a gente não tenha vergonha de falar, né, do Senhor e da transformação que Ele faz para nossos familiares. Então, essa é a lição que fica para nós, né? Então, no versículo 40, Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher com hemorragia. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e a tocou na borda do seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam. Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou, pois sei que de mim saiu o poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se a seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: A tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: Não tenha medo, apenas crê, e ela será curada. Apenas creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que desse à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. A gente observa aqui, né, gente, o tamanho da fé daquela mulher, né, da mulher do fluxo de sangue. A gente vê que aquela mulher naquela época, como nós já falamos, né, lá em Mateus, sobre essa passagem,
Naquela época a mulher, quando estava em momento de sangramento, ela era considerada imunda, né? Era discriminada ali, porque, imagina, 12 anos, gente. 12 anos sendo excluída, se sentindo realmente à margem de tudo, né? E ela enfrentou, ouviu falar, alguém falou de Jesus para ela, né? Por isso que é importante nós falarmos de Jesus. Porque alguém falou de Jesus para ela, ela ouviu falar. E ela ouviu falar onde ele passaria, e ela enfrentou a multidão, mesmo sabendo que ela ia ouvir muita coisa. Sai de mim, sua impura, sua imunda. Com certeza ela deve ter ouvido muita coisa assim, né? Mas no coração dela, ela tinha certeza, se ela tocasse somente na roupa de Jesus, ela seria salva. Ela não ia tocar em Jesus porque ela sabia que ela era imunda, né? E ela não queria aquilo. E Jesus a recebeu, né, de uma forma totalmente diferente, né? E ele sentiu dele saindo o poder, porque dela também saía aquela fé tão grande, aquela vontade tão grande. Ela acreditava tanto que Jesus curava ela, que ao tocar na roupa dele, ele sentiu, né? E a outra lição foi que Jairo, ele estava ali também aflito, né? Foi buscar Jesus para levar para curar a filha dele que estava doente, né? À beira da morte ali, quase morrendo na casa dele. E Jesus parou, né? Para atender aquela mulher. Sim, quando Deus está na nossa vida, quando a gente entrega para Ele, o tempo dele, gente, é diferente do nosso, né? Não é que demorou um pouquinho e vai atrapalhar a gente receber a nossa bênção, não. Né? Porque Jesus está fazendo outros milagres, né? E o milagre daquela mulher não atrapalhou também a bênção de Jairo, né? Jairo também recebeu a bênção dele. Ele foi paciente, ele creio, ele não duvidou, ele acompanhou Jesus ali. Em nenhum momento fala que Jairo ficou aflito, assim, falando para ele, larga essa mulher e vamos, porque minha filha está lá morrendo. Não, ele não falou isso. Ele aguardou, ele recebeu o recado, né? Aqueles homens que foi lá falar para ele, né, que a filha dele tinha morrido, mas ele obedeceu Jesus, né? Ele não ligou, nossa, a filha já morreu, mas Jesus falou, não tenha medo, apenas creia. E ele acreditou em Jesus, e ele foi, né? E mesmo aquelas pessoas, né, duvidando ali fora, e Jesus tirou todos aqueles que estavam duvidando, deixou fora, não deixou que entrasse. Porque a dúvida, ela atrapalha, né? Aqui está mais uma vez claro que a dúvida, ela atrapalha. Jesus não deixou que aquelas pessoas acompanhassem ele lá, porque eles estavam duvidando, eles não estavam acreditando, né? É tanto que riram de Jesus, né? E assim, é só mais uma lição para nós, né? Que não existe o impossível para Deus. E aqui Deus mostrou para nós, né? Que Jesus tem poder, tem autoridade sobre tempestades, sobre a morte, sobre pecado, né? Doenças. Então, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Não existe nada na nossa vida, nenhum problema da nossa vida que seja maior do que o poder, do que a autoridade de Jesus, né? Nós não podemos duvidar disso, de forma alguma, certo? Então, vamos orar, vamos entregar esse momento para o Senhor, pedir para Ele que Ele nos dê sabedoria e discernimento e ousadia para a gente colocar a palavra dEle em prática. Pai Celestial, nós mais uma vez te agradecemos por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido tudo, Pai. Obrigado, Senhor, pela presença de cada pessoa que passou aqui no ao vivo e por aquelas, Senhor, que o Senhor vai encaminhar para que elas ouçam também, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê ousadia para que possamos levar a Tua palavra, Senhor, para os Teus filhos, para aqueles que o Senhor quer que elas ouçam, Pai. O Senhor também nos coloque, Pai, as pessoas, coloque em nosso coração, na nossa vida, as pessoas que o Senhor quer que nós levamos a Tua palavra, que nós apresentamos a Jesus. Nós estamos aqui à Sua disposição, Pai. Eis-nos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém? Que tenhamos um excelente dia, um excelente final de semana. Obrigada, viu, gente?